Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro e hoje vamos mostrar o Mercedes AMG A35 ou Mercedes A35 AMG. Então se inscreva aqui no canal, já deixa o like no vídeo e bora conferir sobre a versão semi-esportiva, né, vamos dizer assim, da Mercedes à venda no nosso mercado. Pessoal, por que semi-esportiva? Porque para mim, de fato, o 45 AMG é o esportivo de fato, né? Essa versão 35 é como se ele fosse um M240i, vai como concorrente direto desse carro, para vocês terem uma ideia. Ficando bem de frente, né, tanto é que ele não tem a grade pan-americana ou padrão MG, é uma grade mais simples, né, com o símbolo da Mercedes ali, que fica o Distronic, que é o sistema, né, de anticolisão, controle de cruzeiro adaptativo, né, o ACC fica posicionado no símbolo da marca, nomenclatura MG ali posicionada. Nós temos sensor de estacionamento dianteiro, né, nos pontos bem discretos e detalhes laterais aí para ajudar na aerodinâmica, né. Ele vem com kit MG porque, enfim, ele é um carro mais preparado. Então nós temos a nomenclatura, a grade prateadinha aqui com o símbolo da marca, o símbolo da Mercedes na parte superior também. Ele vem com iluminação toda full LED, tá? Então luz de seta em LED, mas não tem farol alto automático em LED, por exemplo. Vou deixar o DRL aceso mais no final do vídeo para vocês conferirem. Notem ali, né, o intercooler, não tem câmera 360 graus nessa versão, né? Ele é basicamente um carro mais esportivo, então não tem muitos equipamentos assim de segurança ativa, tá? Mas tem essas belas rodas de liga leve MG com freios perfurados, né, e ventilados que trabalham muito bem, pessoal. A gente já fez o teste instrumentado e vocês vão ver mais aí ao decorrer do vídeo quanto esse carro para. Pneu 235 de perfil 35 e aro 19 com suspensão adaptativa, ficando duro e mais duro ainda, tá? Esse carro não é dos mais confortáveis no dia a dia, bem mais confortável que uma linha 45, né, e com os próprios hatches da marca, mas o sedã tem um balanço um pouquinho maior, ele fica ligeiramente mais confortável, mas é um carro duro no dia a dia, tá? Uma boa altura em relação ao solo, né, esse carro todo pretão com kit night, né, ficou bem aí com uma aparência esportiva. Nós temos a nomenclatura Turbo Formatic e não Formatic Plus, então é um carro que prioriza um pouco mais a dianteira do que a traseira, mesmo em condições mais extremas, tá? Então é um carro que usa 60/40, para vocês terem uma ideia. Retrovisor pintado na cor do carro aqui escurecida, a moldura do vidro também é escurecida, como vocês estão vendo, então ele tem um ar bem mais esportivo, né? Teto solar aí panorâmico e ficando bem de perfil, vocês conseguem notar aí o porte, né, do A35 sedã. Esse carro não é o CLA, né? O CLA é uma carroceria mais coupé e tudo mais, e aí a Mercedes resolveu emancipar. O CLA ficou se tornando um carro coupé distinto da família, vamos dizer assim, enquanto o A35 sedã, né, a versão sedã do Classe A, ganhou essa nova carroceria que eu já vou mostrar para vocês. Bom, esse modelo tem repetidor de seta ali, mas não tem keyless, por exemplo. Você tem que trancar e destrancar o carro pela chave, né? Que eu acho um crime para um modelo aí de quase 500 mil reais desses daqui que vocês estão vendo, né? Então é um carro caro para ter funções simples, né, na minha opinião. Vou deixar os faróis baixos acesos e vou mostrar para vocês a motorização deste sedã esportivo da marca, né? Que usa aqui um conjunto 2.0 turbo, né, sem assinatura de um engenheiro alemão, é um motor padrão em linha, tá, em série, com 304 cavalos de potência, com 40.8 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio automatizado de dupla embreagem com 7 velocidades e 0 a 100 em 4.7 segundos, que nós tiramos os números e vocês vão conferir o nosso teste instrumentado, tá, pessoal, para vocês terem uma ideia aí como saiu esse carro, e confesso que saiu super bem, vocês vão conferir isso no nosso vídeo. Notem a turbina bem aqui na frente, né, como chama a atenção, uma plaquetinha AMG, né, achei bonita essa capinha, né, 4 cilindros ali, braço pantográfico, não tem manta acústica, mas o motor é bem quietinho, não faz nenhum barulho, né, você escuta mais ronco de escapamento mesmo, né, que é o foco desse carro. E ficando aqui bem de frente, vocês conseguem notar, né, o visual aí do modelo AMG, né, ele tem uma carinha mais invocada, né, esses faróis mais afilados, chamando bastante atenção de fato, né, então é um carro bastante bonito de se ver, né, por fora e por dentro também, vocês vão ver que o carro é bastante bonito também. Então aí passando, né, mais um pouquinho para vocês, freio perfurado na traseira também, ó, com a pinça ali, né, então um ponto aí bem importante. E aqui nós temos a carroceria sedã, né? Então ela é mais normal aqui, né? Menos aquele estilo coupé, caído. Então você tem esse conceito do carro com a placa na região do porta-malas como sedãs da marca. Enquanto, né, a gente tem os modelos coupés, né, com a região na placa inferior, só para vocês terem uma ideia.
Então aqui posicionado, duplas saídas de escapamento, né, uma para cada lado, com o difusor ali mais esportivo, sensor de estacionamento traseiro ali posicionado também, e esse lipzinho aqui no aerofólio, né, posicionado dessa forma. Então aí para vocês conhecerem um pouquinho mais do carro, ficando aqui bem de traseira, né? Enquanto temos uma Ferrari ali aparecendo no vídeo também. Então um ponto interessante aí para vocês conferirem. Lanterna com assinatura aqui, ó, em LED, né? Fazendo todo o visual do carro dessa forma, né? Com assinatura aqui em LED. E apertando aqui, ó, vamos ver se a gente vai conseguir fazer a abertura, né? Ele não tá funcionando agora porque ele tá com o modo acessório ligado, mas apertando aqui nós temos a abertura. Eu tô voltando de viagem, tá, pessoal? Então por isso que o porta-malas tá um pouquinho cheio, mas já dá para vocês terem uma ideia, né? Cabe 4 malas aí basicamente nessas de viagem, né? Pequenininhas. E aqui na parte inferior, né, nós temos um outro espaço, né, bem pequeno, onde fica detalhe de subwoofer, enfim, módulos, algumas coisas, tá? É pneu Ram Flat, só para vocês terem uma ideia. Esse modelo aqui não usa, né, detalhes de step temporário ou coisa do gênero. Tudo aqui no caso desse modelo, né, tem o detalhe do pneu Ram Flat. Então o kit de bombinha fica posicionado lá. Chegando aqui na parte interna, nós temos o acabamento em material macio aqui, com esse detalhe em alcântara, costura vermelha, vidro elétrico automático em todas as portas com a maçaneta prateada, detalhe aqui também dos tweeters e os bancos revestidos em couro, com apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes com Isofix, né? Então temos também o apoio de braço central com 2 porta-copos independentes, uma tomada tipo C com saídas de ar traseiras também, e os cintos vermelhos, né? Justamente para chamar atenção nesse conceito mais esportivo. Sentando aqui, o espaço é bem agradável, né? Você tem um bom espaço com relação à altura, espaço de pernas aqui, por se tratar de um sedã compacto, né? A gente não pode esquecer, estamos falando de um Mercedes de quase 500 mil reais, mas é um sedã compacto para a marca, né? Então o sedã superior seria o Classe C, para vocês terem uma ideia. É um carro que é bem na conta nesse sentido. Uma rápida passagem pelo console, para vocês conferirem um pouquinho mais, né, do visual do carro. Achei esse volante maravilhoso, eu vou mostrar para vocês. Teto com forração preta e teto solar, e aqui uma iluminação amarela também, né, em LED amarelo. Bom, chegando aqui, né, vamos mostrar mais um pouquinho aí para vocês do que vem na parte dianteira aqui do carro, né? Nós temos o acabamento aqui, ó, todo em material macio nessa região, com essa costura aqui também posicionada, vidro elétrico em todas as portas automático, com rebatidor aqui, ó, rebatimento automático do retrovisor, né, desculpa, 3 memórias por banco elétrico, tanto para o motorista quanto lá para o passageiro, ajuste lombar, nomenclatura MG aqui posicionada com as pedaleiras ali aparecendo também, e aqui os bancos revestidos em couro com essa costura vermelha chamando bastante atenção, né? Então um visual aí bastante bonito deste Mercedes AMG. Acendimento automático dos faróis, né, com freio de mão eletrônico, ajuste de iluminação interna, aqui luz de neblina traseira, e as saídas de ar são coloridas, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, ó, sentando aqui, mostrando todo o visual, a posição baixa de condução, muito gostosa. O Mercedes chama atenção por esse conceito de esportividade, né? Carro alemão de fato. Então senta baixinho, é gostoso, né? Agrada bastante aqui o dirigir com o carro, que eu vou contar daqui a pouco para vocês. Mas contando sobre o visual interno, chave aqui, né? Não existe opcionais nesse carro, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então aqui detalhe da chave para vocês, com nomenclatura AMG. A Ferrarizinha lá para vocês, ó, conferir mais um pouquinho, né? O pessoal aí também tá fazendo algum conteúdo com a Ferrari ali. E dando a partida. Então a partida é por botão, para vocês conferirem, né, todos os detalhes. Então eu vou abrir só um pouquinho do teto para melhorar a luz aqui interna. Volante revestido em couro, né, com esse detalhe aqui, ó. A Mercedes chama esse perfurado de dinâmica, tá, pessoal? Então aí esse detalhe que chama dinâmica, deixa eu só ajustar aqui o ar-condicionado, né, bonitinho para não fazer tanto barulho. Base reta com nomenclatura MG e esses comandos híbridos, né? Você troca, tá vendo as funções, né? Você ativa ou desativa, né? Ó, ativa ou desativa, né? Câmbio manual. E aqui os modos de condução. Você tem o Individual, Neve e Gelo, né? Apertando você volta para o Individual, Comfort, Sport e Sport Plus. Não tem Race, tá? Só para vocês terem uma ideia com relação aos modos de condução. Pedal Shift do câmbio automático de 7 velocidades de dupla embreagem, a única maneira de você trocar de marcha o carro, com a alavanca da transmissão aqui posicionada dessa forma, lembrando que ele tem câmera de ré também aí. Apertando nós temos o parque, chave de seta com sensor de chuva, retrovisor fotocrômico também posicionado aí nessa região para vocês conferirem, e o painel de instrumentos, né, ele é bastante completo na minha opinião, melhor do que o atual hoje na nova geração dos Mercedes.
Então nós temos detalhes aqui, ó, de nomenclatura MG, por exemplo. Então, ó, nós temos, né, temperatura de óleo, temperatura do câmbio, torque instantâneo, os modos de condução que estão ativados, força G, né? E vindo para esse lado aqui, nós temos ali detalhe de USB, conta giros, né, velocímetro ali no caso, um reloginho e consumo médio. Notem o consumo médio aí de 14,9 km por litro, né? Como chama atenção o consumo desse carro. E passando por outro lado, mais algumas outras informações também, né? Aqui sim, ó, conta giros, né? Então aí aqui sim conta giros. TPMS do carro com temperatura do câmbio também ali. Aqui detalhe de potência e torque, né, de forma instantânea, né? Então os pontos aí também para vocês conferirem um pouco mais, né, deste Mercedes aqui, que eu achei bem bacana, né, esse detalhe do painel de instrumentos. E outro ponto, né, você consegue trocar esse estilo. Ó. Você pode vir, por exemplo, para este, ó, que fica 2 relógios, né? Também um visual bem interessante, né? Esse também é bastante bonito, na minha opinião. Mas já que nós temos um carro AMG, a gente consegue usar, né, o Super Sport, que fica no meio, e eu acho que chama bastante atenção, né, andar com esse sentido, né, de painel. Eu acho que faz real sentido no carro. Então aí mostrando para vocês. Bom, a central multimídia conta aqui com Apple CarPlay e Android Auto. Nós temos detalhes de rádio, mídia, telefonia, né, detalhes comforts aqui também com relação a alguns pontos do banco. Aqui, né, o AMG, você tem algumas informações do veículo, né, a força aqui, né, o pedal de acelerador, pedal do freio, né, força de aplicação, mais alguns dados de telemetria, ó, como ângulo da roda esterçando, e motor, ele mostra potência e torque também, ó, de forma instantânea, que eu acho muito interessante. Então aí mostrado para vocês, né, os pontos principais dessa tela, que também tem iluminação ambiente, né, ó. Então eu vou deixar no azul bem forte, né, que vocês conseguem visualizar isso, né, mesmo de dia. Só para vocês terem uma ideia, né, vamos aqui na luminosidade, deixar tudo no 100%, ó, e você consegue enxergar, tá vendo? Ó? Luzes nas saídas de ar, né, ó, bastante bonita, né? Luzes aqui também na parte lateral, né? Então chama bastante atenção. Sistema de som Burmester, que agrada bastante também, tá? A qualidade de áudio desse carro é muito interessante. Porta-luvas com amortecedor. Na parte inferior, comandos do ar-condicionado. Aqui uma esteirinha para fechar, né? Detalhes de USB. Tomada 12 volts e um carregador sem fio aqui posicionado também nessa região. Porta-copos, então você pode ajustar aqui. E o trackpad para você manusear a central multimídia da mesma forma, tá vendo? E aqui comandos rápidos, né? Do carro, câmera, telefonia, rádio, navegação, tudo posicionado aqui. Modos de condução também. Câmbio manual, controle de tração e estabilidade, né? E aqui não tem função, isso aqui é só um apoio. Por aqui mais um baú com 2 tomadas USB e um apoio de braço. Tudo dessa forma que vocês estão vendo. E o teto solar. Aí para vocês conferirem também a abertura dele dessa forma. Ó. Então aí todos os pontos com relação à abertura do teto solar do carro, né? Ele fecha ali a persianinha e tudo que tem direito. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco do DRL do carro, né? Só para vocês conferirem ali como que fica a assinatura diurna, né, deste A35 AMG, né? Então este é o DRL do carro, para vocês conferirem aí como que é o visual dele de frente, né? Uma carinha bem invocada, né? Acho muito bonito o detalhe de DRL aí do A35 AMG, todos os pontos para vocês, porque agora nós vamos dar uma volta e tirar o teste instrumentado com relação à frenagem, aceleração, retomada, enfim, para vocês conferirem como que se comporta esse carro, e eu confesso que ele saiu muito bem. Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e já me digam, vale ou não aí quase 500 mil reais neste A35 AMG? Bora lá para o nosso teste instrumentado agora, pessoal! Bom, pessoal, então vamos para as frenagens aqui com o Mercedes A35 AMG, uma versão aí de acesso até os 45 de fato, né, os 45 AMG. Vamos fazer a frenagem de 60 a 0, vamos ver aí como que este sedã aqui da Mercedes vai se comportar agora. Então já estamos chegando aqui aos 60 km por hora, vamos lá, 3, 2, 1 e freamos. Ele deu uma pulada no freio, né, ali, mas mesmo assim, ó, freou em 13 metros, né? Mas engraçado essa fadigada do freio ali, né, que ele... Você pinçou, ele soltou e aí ele freou de novo, né? Mas freou em 13 metros, né? Um número até interessante pelo que acabou acontecendo aqui com o carro, né? Então vamos de 100 a 0, pessoal, e vai rápido esse carrinho a 100 km por hora, hein? Não demora muito não para chegar. Então vamos lá, 3, 2, 1...
E freou em menos de 3 segundos, por sinal aí, ó, com 35 metros de frenagem. Muito bem, Mercedinho, para rápido, hein? Quando você precisa de freio aqui com o carro, ele responde super bem e não nega fogo. Agora vamos ver uma retomada de 60 a 120, já vou colocar aqui no modo Comfort, né? Pra gente ver aí como que ele vai se sair nessa bela retomada. Então bora lá, pessoal, pra retomada. 3, 2, 1. Engatou 2 marchas, agora foi, né? Já vai dar o 100 em 3.08 e 120 em 3.5 segundos, né? Rápido, hein? E constante, né? Basicamente aí 3 segundos de 60 a 100 e 3 segundos de 80 a 120. O bichinho é interessante. Um número aí bem razoável para um carro de 300 cavalos como esse daqui, tração integral, né? E é isso que eu vou descobrir agora com relação ao 0 a 100. Porque a Mercedes declara 4.7 segundos, né? A gente sabe que os câmbios Mercedes são um pouquinho mais conservadores e tudo mais. Agora vamos ver se ele vai honrar aí, fazer abaixo dos 5 segundos. Bora então para o 0 a 100, pessoal. Vamos ver aí como que ele vai se sair. 5, 4, 3, 2, 1... Saímos. Nossa, ele demora entre você tirar o pé do acelerador, né? E ele andar. Mas olha isso. Foi bem, hein? 4.9 segundos de 0 a 100, pessoal. Tá aí pra vocês os números, né, com relação ao Mercedes A35 AMG, né? O que vocês acharam? 4.9 eu achei que tá bem dentro do contexto. O tanque tá cheio, inclusive, também, né? O tanque aí mais vazio vai fazer 4.7 com certeza, né? O mesmo número que a Mercedes declara oficialmente. E agora eu vou contar pra vocês aí o que eu achei do carro. Bom, pessoal, com relação aqui à condução com o A35 AMG, já que a gente está falando de um sedã pequeno, ele é basicamente um carro urbano, mas esportivo ao mesmo tempo, né? A gente está falando de um carro semi-AMG, eu diria, né? Como eu falei para vocês. A gente não tem um motor assinado por um engenheiro específico, como acontece nos 45, nos 63, por exemplo, né? Como eu falei durante o vídeo detalhes, é como se ele fosse um M240i, né? Não um M2, né? Enquanto o A45, de fato, né, é um carro de desempenho mesmo, nascido e criado, aqui você só tem uma semi-preparação. Tanto é que a suspensão ainda é uma suspensão de um Mercedes tradicional, não é uma suspensão de um AMG e uma série de coisas. Mas andando com o carro no dia a dia, o que chama atenção, principalmente no A35, é o seu porte para o nosso mercado, por exemplo, né? Nossas ruas são pequenas, estreitas, então um carro pequeno acaba agradando nesse ponto. É um carro que tem um tamanho muito interessante para o nosso dia a dia. Lógico que, como eu falei para vocês durante o vídeo detalhes, a suspensão não é a das mais macias. Estamos falando de uma suspensão mais firme, um carro que bate um pouquinho mais, não tem tanto solavanco, mas você percebe que, principalmente aqueles buracos mais secos, é onde dói o carro. Você passando por uma ondulação e outra, você percebe o carro firme, mas nada que irrite você. Mas passar em buraco com ele realmente acaba judiando do carro e você começa a ter dó, né, dele em si. Não é um carro baixo, ele não é assim que raspa muito à frente, mas o entre-eixo dele faz com que você tenha cuidados em lombadas, por exemplo, né? Mas não é um carro que pega para-choque, né, de maneira geral, apesar da sua altura, é um carro bastante baixinho. Mas o que chama a atenção é o seu emulador interno, juntamente, né, com o ronco do carro em si, né? Então nós temos aqui um ronquinho um pouquinho mais aprimorado, ó. E aquele barulho na troca, um emulador que aparece muito aqui no alto-falante, né, de forma geral. Então, ó, que faz, não esse exatamente, porque a gente está falando de um sedã, mas no caso do A45, por exemplo, ou do classe A35, o que a gente chama de foguetinho de bolso, né, aquele carrinho pequenininho, arisco, que anda bem, né, você consegue costurar bem assim, né, não que seja o certo, mas enfim, né, aquele carrinho bastante esperto no dia a dia. E essa linha 35, né, a linha A de forma geral, agrada nesse ponto, né, de você ter um carro espertinho para fazer suas tarefas, né, é um ponto interessante. A parte interna chama atenção, principalmente por esse volante, né, é um carro que tem aí uma desenvoltura muito legal aqui na parte interna, material macio no console, né, e uma série de coisas que faz dele realmente um Mercedes-Benz. Porém, isso já vem acontecendo em vários outros modelos da marca, é o aumento de barulho interno. Então assim, barulho na coluna, barulho no console, né?
barulho na parte inferior do carro, você escuta, né, aqueles barulhinhos que acaba irritando. A gente está falando de um carro de quase 500 mil reais, né? Tudo bem, nós temos péssimas ruas que contribuem que a suspensão bate e essa vibração venha para a carroceria e uma série de coisas, mas é um carro de 500 mil reais, né? É um carro que deveria ter uma qualidade de acabamento muito boa. E essa reclamação não é só nem no nosso mercado, mas a gente percebe vários outros mercados reclamando disso, vídeos na internet, né, onde o acabamento interno deixa, né, não o acabamento em si, né, mas a qualidade de construção do acabamento interno acaba deixando a desejar um pouco nesse ponto. Mas voltando sobre a esportividade aqui do A35, é um carro com tração integral que entrega uma qualidade, uma performance em condução muito boa. Essa tração integral te dá confiança em apertar o carro em curvas, a contornar muito bem nesse sentido. Porém, como todo Mercedes-Benz, a sua redução acaba sendo muito conservadora, né? É um carro que demora para reduzir, você tem que fazer reduções ali perto de 3 a 3.500 giros com muita sorte, né? Tem que ser sempre para baixo disso para você ter uma redução, enfim, né, entrar na curva mais cheio e uma série de coisas. Então é um carro que ainda é conservador nesse sentido de redução. Mas para você andar mais forte com o carro e uma série de coisas, ele agrada muito bem, né? Gosto bastante dessa condução desses semi-esportivos da marca, né? Tanto os 35 quanto os 43, por exemplo, os 53 também. É um carro que não sobra, é um carro que não falta, né? Não te faz feio na estrada, ele anda muito bem, sobretudo o consumo. A gente fez uma viagem agora recente com esse carro, numa média de 17 km por litro praticamente, batendo um ciclo aí misto agora, ó, de 14,3 km por litro com 196 km rodados, né? Então chama a atenção o quanto esse carro sabe ser econômico e sabe ser arisco quando precisa também, para você ter aí uma esportividade um pouco maior com ele, né? Então é um carro que sabe transitar muito bem nesse sentido, o que não acontece com relação à suspensão. De fato, poderia ser um carro muito mais macio. Eu acho que a Audi trabalha muito bem nesse conceito de ter um carro muito esportivo e muito macio ao mesmo tempo. A Mercedes tenta fazer isso, a BMW tenta fazer isso, mas de fato acaba deixando um pouco a desejar, né? Principalmente com relação ao conforto de suspensão, esses carros, ainda mais esses, né, da Mercedes que não tem suspensão pneumática, acaba sofrendo bastante e você tem que prestar muita atenção por onde você está percorrendo, porque acaba judiando bastante do conjunto aqui do carro em si, né? E esse desconforto acaba indo para a cabine, você acaba se cansando do carro e uma série de coisas, né? Outro ponto, né, com relação a isso, né, com relação à cabine, é o isolamento acústico do carro em si. É um carro bastante silencioso, mesmo se tratando de um carro esporte, né, como vocês viram, esse lado, né, de ronco do carro só aparece quando a gente acelera. Andando normal aqui com ele, ele é só mais um classe A andando por aí, né? É um carro bastante silencioso, ruído externo também não invade aqui a cabine, né? O rolar dos pneus também é bem tranquilo, o carro é gostoso nesse conceito, né? Então ele é quase um carro de passeio que sabe ser esportivo ao mesmo tempo, né? É bem esse lado que a Mercedes quer pegar com essas faixas intermediárias do carro. Você tem um carro esperto e um carro bem civil, né, ao longo do dia a dia também com ele. A questão é os 476 mil reais que custa essa versão aqui que vocês estão vendo, né? A gente está falando de um carro de entrada, né? Uma versão, uma carroceria de entrada. É um classe A, não é um classe C, um classe E, né? A gente está falando de um classe A, um carro barato da marca, né? Bem entre aspas, mas que custa 476 mil. Quero saber de vocês se vale a pena ou não investir tudo isso no carro. Deixem aí nos comentários. Aproveite, se inscreva aqui no canal, deixe o like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.